Em um momento de reflexão profunda, Madre Teresa, uma das figuras mais admiradas do século XX, se viu diante de um dilema que a acompanhou por toda a vida. O que poderia ser tão aterrador que ela decidiu compartilhar em seus últimos dias? Imagine a tensão no ar, enquanto suas palavras ecoavam nas paredes silenciosas de seu quarto. Por décadas, ela dedicou sua vida ao serviço dos mais necessitados, mas por trás de seu sorriso sereno, uma sombra pairava. O que estava oculto sob a superfície da santidade? E se as respostas que buscamos sobre fé e amor estiverem mais entrelaçadas com dor e dúvida do que imaginamos? Enquanto a vida se esvaía, Madre Teresa confrontou um silêncio ensurdecedor, revelando uma verdade que muitos não estavam prontos para ouvir. O que ela descobriu pode desafiar tudo o que você pensa sobre fé e devoção. Prepare-se, pois a jornada que se inicia agora pode transformar sua visão sobre a vida e a espiritualidade. O que será que ela revelou? E como isso ressoa em nossos próprios desafios diários? Fique atento, pois um novo entendimento pode estar a apenas algumas palavras de distância. Contexto da revelação. Madre Teresa, conhecida mundialmente por seu trabalho em Calcutá, viveu uma vida dedicada ao serviço dos mais necessitados. No entanto, poucos sabiam que nos últimos anos de sua vida, ela passou por profundas reflexões sobre sua própria espiritualidade. As circunstâncias que cercaram a escolha de compartilhar suas experiências e sentimentos antes de sua morte foram marcadas por um desejo de autenticidade e de deixar um legado que não se limitasse às suas ações de caridade. Ao revelar suas lutas internas, Madre Teresa buscava desmistificar a ideia de que a santidade é isenta de dor e dúvida. A revelação não foi feita de forma impulsiva. Madre Teresa teve um profundo compromisso com a verdade, tanto pessoal quanto espiritual. Ela entendeu que sua experiência poderia ser uma luz para muitos que enfrentam suas próprias crises de fé. O contexto em que ela decidiu compartilhar seus sentimentos estava ligado a um momento de reflexão sobre a vida e a morte, onde o que realmente importava era a sinceridade de sua jornada. Essa decisão pode ser vista como uma maneira de humanizar sua figura e mostrar que até mesmo os santos têm suas lutas. Em suas últimas cartas, Madre Teresa mencionou a necessidade de falar sobre suas dúvidas para ajudar outros a se sentirem menos sozinhos em suas batalhas espirituais. Ela estava ciente de que a sua imagem pública, como a santa das ruas, poderia ser afetada, mas preferiu ser honesta sobre sua experiência. Nesse sentido, o contexto da revelação revela não apenas uma busca por honestidade, mas também um desejo de se conectar com a humanidade de uma forma mais profunda. As circunstâncias que levaram à revelação também estavam ligadas ao seu estado de saúde e à sua proximidade com a morte. Madre Teresa sabia que suas palavras poderiam ressoar de forma mais forte após sua partida, e ela queria garantir que sua mensagem de fé, mesmo em meio à dúvida, fosse transmitida. Essa intenção de compartilhar a realidade de sua luta espiritual era uma forma de encorajar outros a abraçar suas próprias incertezas. Por fim, o contexto da revelação de Madre Teresa serve como um testemunho de sua autenticidade e vulnerabilidade. Ao abrir seu coração, ela não apenas desafiou a visão tradicional da santidade, mas também ofereceu um espaço para que outras pessoas se sentissem confortadas em suas próprias crises. Sua experiência se torna, assim, um convite à reflexão sobre a complexidade da fé e o lugar da dúvida na vida espiritual. O segredo aterrador. O segredo revelado por Madre Teresa é uma parte crucial de sua história, trazendo à tona uma dimensão de sua vida que muitos desconheciam. Esse segredo não é apenas um fato isolado, mas uma experiência emocional e espiritual que ela carregou por muitos anos. Ele consiste, em essência, na luta contínua com a ausência de uma conexão clara com Deus, algo que a acompanhou mesmo durante seu trabalho altruísta. Essa revelação é aterradora porque desafia a noção romântica da santidade, mostrando que até mesmo aqueles que se dedicam a causas nobres podem se sentir abandonados. As implicações emocionais desse segredo são profundas. Madre Teresa descreveu momentos de desespero e solidão, onde sua fé parecia distante. Esses sentimentos contradizem a imagem que muitos tinham dela, como uma mulher imersa em um amor divino constante. A revelação de sua luta interna
expõe uma faceta da espiritualidade que é muitas vezes ignorada, a de que a dúvida e a incerteza podem coexistir com a devoção e a ação. Espiritualmente, o segredo também levanta questões sobre a natureza da relação entre o ser humano e o divino. Madre Teresa se viu confrontada com o silêncio de Deus em momentos críticos, levando-a a questionar sua própria missão e a validade de seu trabalho. Essa batalha interna é um reflexo de como a fé pode ser desafiadora e complexa, mesmo para aqueles que dedicam suas vidas ao serviço dos outros. O segredo, portanto, não é apenas uma confissão pessoal, mas um convite a todos nós para explorar as profundezas de nossas próprias crenças. A revelação do segredo também provoca uma reflexão sobre a ideia de que a santidade é algo inato ou facilmente alcançável. Para Madre Teresa, o caminho foi repleto de dor e incertezas, o que torna sua história ainda mais inspiradora. Ela nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento espiritual, é possível continuar a agir de acordo com princípios de amor e compaixão. Isso mostra que a luta pela fé é uma jornada contínua, onde o silêncio de Deus não deve ser interpretado como abandono. Por fim, o segredo aterrador de Madre Teresa nos convida a reconsiderar nossas próprias expectativas em relação à fé e à santidade. Ao trazer à luz sua luta interna, ela nos mostra que a experiência humana é complexa e multifacetada. Essa honestidade ressoa com muitos que enfrentam suas próprias crises de fé, encorajando-os a entender que o caminho espiritual é muitas vezes repleto de dúvidas e desafios. Crises de fé. As crises de fé vividas por Madre Teresa são uma parte significativa de sua trajetória espiritual. Ao longo de sua vida, ela enfrentou momentos em que sua crença foi abalada, o que a levou a questionar tanto sua missão quanto sua relação com Deus. Esses momentos de dúvida não foram circunstâncias isoladas, mas sim experiências que a moldaram e a tornaram mais humana. A força de sua fé, mesmo em meio à incerteza, é um testemunho poderoso para aqueles que enfrentam suas próprias crises. Durante seus anos de trabalho em Calcutá, Madre Teresa se deparou com a dureza da realidade humana. A presença constante do sofrimento e da dor ao seu redor a fez questionar por que Deus permitia tais condições. Essa crise de fé não era apenas uma dúvida teológica, mas uma luta emocional profunda. Ela se sentia angustiada ao ver o desespero dos que ajudava, e essa conexão com a dor alheia a fez sentir-se distante de Deus, o que trazia um peso imenso em seu coração. Refletindo sobre essas crises, Madre Teresa percebeu que a fé não é uma linha reta, mas um caminho cheio de altos e baixos. Ela reconheceu que a dúvida pode ser uma parte legítima da busca espiritual. Em suas cartas, ela expressou o desejo de que sua luta ajudasse outros a entender que a fé é muitas vezes desafiadora e que é normal questionar. Essa perspectiva é especialmente relevante em um mundo onde muitos se sentem pressionados a manter uma imagem de fé inabalável. Além disso, as crises de fé de Madre Teresa também foram um catalisador para seu crescimento espiritual. Em vez de se deixar vencer pela dúvida, ela escolheu enfrentar seus medos e incertezas. Isso a levou a uma compreensão mais profunda de sua missão e do amor que ela buscava compartilhar. Através da dor, ela encontrou uma nova clareza e um compromisso renovado com sua vocação, mostrando que as crises podem, de fato, levar a um fortalecimento da fé. Por fim, as crises de fé de Madre Teresa servem como um lembrete de que a jornada espiritual é uma experiência coletiva. Muitas pessoas enfrentam momentos de dúvida e questionamento, e a história de Madre Teresa oferece esperança e compreensão. Ela nos ensina que, mesmo em meio à incerteza, a busca por Deus e o compromisso com o amor ao próximo podem continuar a ser fontes de força e inspiração. Impacto na imagem pública. A revelação das lutas internas de Madre Teresa teve um impacto significativo na percepção pública sobre sua vida e trabalho. Durante décadas, ela foi vista como um ícone da santidade e da caridade, alguém que parecia ter uma conexão direta com o divino. No entanto, ao compartilhar suas crises de fé, essa imagem foi desafiada, levando muitos a reavaliar o que significa ser santo. Essa nova perspectiva trouxe um senso de humanidade à figura de Madre Teresa, mostrando que mesmo os grandes líderes espirituais enfrentam dificuldades.
A revelação também provocou uma onda de discussão sobre a natureza da santidade. A ideia de que uma pessoa pode ser profundamente devotada à sua missão, mas ainda assim lutar com dúvidas e incertezas, desmantela a visão idealizada que muitos tinham dela. Ao expor suas fragilidades, Madre Teresa permitiu que outros se sentissem mais à vontade para lidar com suas próprias batalhas espirituais. Essa nova imagem de Madre Teresa como uma mulher em luta ressoou profundamente com muitos que enfrentam desafios semelhantes. Além disso, a revelação trouxe à tona questões sobre a autenticidade em líderes espirituais. O fato de Madre Teresa ter compartilhado suas crises de fé encorajou um diálogo mais aberto sobre as dificuldades da vida espiritual. Em vez de ser vista como uma santa inatingível, ela se tornou um símbolo da luta humana, o que, por sua vez, aumentou sua relevância em um mundo contemporâneo que busca autenticidade. As pessoas passaram a ver nela não apenas uma figura de caridade, mas uma mulher que compreendia as complexidades da vida. Por outro lado, a revelação também gerou críticas e questionamentos. Algumas pessoas sentiram que sua luta com a fé poderia comprometer a imagem de sua missão em Calcutá. A percepção de que ela não tinha uma conexão constante com Deus levantou dúvidas sobre a eficácia de seu trabalho e sua motivação. No entanto, a maioria das reações foi de empatia e compreensão, destacando a capacidade humana de enfrentar a dúvida enquanto se dedica ao bem. Em resumo, o impacto da revelação de Madre Teresa na imagem pública foi profundo e multifacetado. Sua honestidade sobre suas lutas internas trouxe uma nova dimensão à sua vida, correspondência secreta. As cartas de Madre Teresa oferecem uma janela íntima para as suas lutas internas. Muitas vezes, ela escrevia sobre a solidão que sentia, mesmo em meio a uma vida dedicada ao serviço dos outros. Essas correspondências revelam um lado mais humano da santa, onde a vulnerabilidade e a dúvida coexistem com a fé. Em suas palavras, é possível perceber o esforço constante para se conectar com Deus, mesmo quando essa conexão parecia distante. Através de suas letras, fica evidente que a mente de Madre Teresa não era um lugar de paz inabalável, mas um campo de batalha onde suas crenças e suas experiências se confrontavam. Além disso, essas cartas também revelam sua busca por consolo e compreensão. Madre Teresa frequentemente se dirigia a amigos e colegas, compartilhando seus questionamentos e anseios. Essa prática de escrever se tornava uma forma de desabafar, uma maneira de organizar seus pensamentos e emoções. Através da escrita, ela não apenas buscava respostas, mas também um espaço onde pudesse ser autêntica. Essa vulnerabilidade nas suas correspondências não diminui sua grandeza, mas a humaniza, mostrando que até mesmo as almas mais devotadas enfrentam dificuldades. Outra questão importante que emerge dessas cartas é a percepção do sofrimento. Madre Teresa descreve em suas correspondências como o sofrimento dos outros a impactava profundamente e como, paradoxalmente, isso a fazia sentir-se mais próxima de Deus. Ela se perguntava por que algumas pessoas experimentavam dor tão intensa, o que a levava a refletir sobre a natureza do sofrimento e a presença divina em meio a ele. Essa relação complexa entre dor e espiritualidade é um tema recorrente em seus escritos, onde a busca pela compreensão do sofrimento se torna uma busca pelo sentido da vida. As cartas de Madre Teresa também ilustram sua luta por um propósito maior. Em diversos momentos, ela expressa a dúvida sobre se suas ações estavam realmente fazendo a diferença. Essa insegurança a levava a questionar não apenas seu trabalho, mas também sua própria fé. Através de suas palavras, é possível perceber que, apesar de seu imenso compromisso com os mais necessitados, ela não se via como uma figura acima da humanidade, mas como parte dela, cheia de incertezas e medos. Por fim, a correspondência secreta de Madre Teresa serve como um lembrete poderoso de que a espiritualidade não é uma linha reta. As suas cartas falam sobre a jornada, incluindo os altos e baixos, a busca por significado e a luta contra a dúvida. E ao compartilhar essas experiências, Madre Teresa não só oferece conforto àqueles que também enfrentam desafios espirituais, mas também convida todos a refletirem sobre a complexidade da fé e da humanidade. Interpretação teológica. A revelação do segredo de Madre Teresa carrega consigo profundas implicações teológicas.
Sua luta interna e os momentos de crise de fé levantam questões sobre a natureza de Deus e a presença do divino no sofrimento. A teologia tradicional muitas vezes retrata Deus como uma fonte constante de amor e consolo, mas as experiências de Madre Teresa desafiam essa visão simplista. Para ela, a ausência de Deus em momentos críticos não era um sinal de fracasso espiritual, mas uma parte integrante da sua jornada de fé. Essa perspectiva nos leva a reconsiderar como entendemos a relação entre o sofrimento humano e a presença divina. Além disso, a interpretação teológica do segredo de Madre Teresa também nos leva a refletir sobre a questão do silêncio de Deus. Em suas palavras, ela expressa a sensação de estar em um deserto espiritual, onde a comunicação com o divino parecia interrompida. Essa experiência não é única a Madre Teresa. Muitos místicos e santos ao longo da história enfrentaram períodos semelhantes. Assim, a sua luta nos convida a explorar a ideia de que o silêncio de Deus pode ser um convite ao crescimento espiritual, uma oportunidade de aprofundar nossa busca pela verdade. A experiência de Madre Teresa também provoca debates sobre a relação entre a fé e a dúvida. Em muitas tradições religiosas, a dúvida é vista como uma fraqueza, um sinal de falta de fé. Entretanto, a vida e os escritos de Madre Teresa sugerem que a dúvida pode ser uma parte saudável e necessária da espiritualidade. Sua luta para reconciliar sua fé com a realidade do sofrimento humano nos ensina que a dúvida pode, de fato, nos levar a uma compreensão mais profunda e mais rica de Deus e da fé. Além disso, o segredo também levanta questões sobre a natureza da santidade. A sociedade tende a idealizar figuras santas como seres de luz, imunes ao sofrimento e à dúvida. No entanto, as experiências de Madre Teresa desafiam essa noção. Sua revelação nos mostra que a santidade não é a ausência de dúvida ou dor, mas a capacidade de viver com essas realidades e, ainda assim, buscar a luz. Essa visão mais inclusiva e realista da santidade permite que mais pessoas se sintam representadas em suas próprias lutas espirituais. Por fim, a interpretação teológica do segredo de Madre Teresa nos convida a uma reflexão mais profunda sobre o significado do sofrimento e da busca por Deus, em um mundo que muitas vezes tenta simplificar. Questões complexas, as experiências de Madre Teresa oferecem uma visão mais rica e multifacetada da vida espiritual. O sofrimento pode ser um caminho para a intimidade com o divino, e a luta com a fé, uma oportunidade para um relacionamento mais autêntico e profundo com Deus. Reação da Igreja e dos fiéis. A revelação do segredo de Madre Teresa provocou reações variadas dentro da Igreja Católica e entre seus seguidores. Para muitos, a notícia de suas crises de fé foi um choque. A imagem pública de Madre Teresa era a de uma mulher de fé inabalável, alguém que dedicou sua vida ao serviço dos pobres e doentes. Ao revelar suas lutas internas, alguns fiéis se sentiram confusos, questionando como alguém tão santa poderia experimentar tais momentos de dúvida. Essa reação inicial é compreensível, dado o impacto que Madre Teresa teve como símbolo de caridade e compaixão. No entanto, para outros, a revelação trouxe um novo nível de compreensão e conexão com Madre Teresa. Muitos fiéis passaram a ver nela uma figura mais humana, alguém que também enfrentou dificuldades e incertezas. Essa identificação com sua luta interna permitiu que muitos se sentissem mais confortáveis ao abordar suas próprias dúvidas e questionamentos. A revelação de Madre Teresa, portanto, não apenas humanizou sua figura, mas também ofereceu um espaço para que outros pudessem explorar suas próprias experiências de fé. A Igreja, por sua vez, teve que lidar com essa nova narrativa sobre Madre Teresa. Enquanto alguns líderes eclesiais reconheceram a importância de suas lutas internas e o valor desse testemunho, outros se mostraram mais cautelosos. A preocupação com a imagem da santidade e com a percepção pública levou a discussões sobre como apresentar a vida de Madre Teresa em um contexto que não desmerecesse seu legado. Essa tensão entre a realidade da experiência humana e a idealização da santidade é um desafio constante para instituições religiosas. Além disso, a reação à revelação de Madre Teresa também gerou diálogos mais amplos sobre a fé e a dúvida dentro da Igreja. Muitos começaram a reconhecer que a dúvida não é necessariamente um sinal de falta de fé, mas uma parte natural da experiência espiritual. Essa mudança de perspectiva é fundamental,
pois permite que mais fiéis se sintam livres para explorar suas próprias incertezas, sem medo de julgamento. A igreja, assim, pode se tornar um espaço mais acolhedor para aqueles que estão em busca de respostas. Em última análise, a reação à revelação de Madre Teresa destaca a complexidade da vida espiritual e a necessidade de um diálogo aberto sobre fé, dúvida e sofrimento. Através de suas lutas, ela não apenas desafiou a percepção tradicional da santidade, mas também incentivou um entendimento mais inclusivo da experiência humana. Essa nova abordagem pode inspirar muitos a encontrar conforto e esperança em suas próprias jornadas de fé, reconhecendo que a luta é, muitas vezes, uma parte essencial do caminho espiritual. Legado e reflexões. O legado de Madre Teresa é indiscutivelmente vasto, abrangendo não apenas suas obras de caridade, mas também suas profundas reflexões espirituais. A revelação de suas crises internas trouxe uma nova perspectiva sobre sua vida e missão. Ao compartilhar suas lutas, Madre Teresa não apenas humanizou sua figura, mas também proporcionou um espaço para que muitos se identificassem com seu sofrimento. Esse aspecto de sua vida convida as pessoas a verem a santidade como um caminho que inclui dúvidas e incertezas, algo que pode ser reconfortante para aqueles que se sentem perdidos em sua própria jornada espiritual. As experiências de Madre Teresa podem ser vistas como um convite à reflexão sobre a própria busca espiritual de cada um. Ao lidar com questões de fé, amor e sofrimento, ela se torna um espelho para muitos que também se questionam sobre a presença de Deus em momentos de dor. O legado dela, portanto, não está apenas nas obras visíveis, mas também na inspiração que sua vulnerabilidade proporciona. Essa conexão emocional é um poderoso motivador para aqueles que buscam um sentido mais profundo em suas vidas. Além disso, a revelação de Madre Teresa pode ser um chamado à ação. Seu exemplo nos leva a refletir não apenas sobre como vivemos nossa fé, mas também sobre como podemos ser agentes de mudança em meio ao sofrimento alheio. A verdadeira espiritualidade, como ela demonstrou, não se trata apenas de momentos de alegria e paz, mas também de enfrentar as trevas e a incerteza. Essa mensagem ressoa profundamente em um mundo que muitas vezes parece imerso em crises e desafios. A partir de sua experiência, muitos podem encontrar esperança e força para enfrentar suas próprias lutas. O legado de Madre Teresa, portanto, é uma luz que brilha nas sombras, lembrando-nos de que a santidade pode coexistir com a dúvida. Essa dualidade é fundamental para a compreensão de sua vida e trabalho, mostrando que a busca por Deus é uma jornada que, por vezes, é repleta de questionamentos e desafios. Por fim, as reflexões que emergem a partir de sua revelação não devem ser vistas como meras anotações em uma biografia, mas como um poderoso recurso para todos aqueles que buscam um relacionamento mais autêntico com o divino. O legado de Madre Teresa, portanto, é um convite para que cada um de nós olhe para dentro e encontre significado nas próprias lutas e triunfos. Comparações com outros santos. A experiência de Madre Teresa não é única, e ao compará-la com outros santos, podemos perceber uma linha comum de lutas e triunfos. Por exemplo, a vida de São João da Cruz também é marcada por momentos de intensa escuridão espiritual, conhecidos como a noite escura da alma. Tanto ele quanto Madre Teresa enfrentaram crises que os levaram a questionar sua fé, apesar de serem figuras veneradas por sua santidade. Essa comparação revela que a dúvida não é um sinal de fraqueza, mas uma parte intrínseca da jornada espiritual. Outro exemplo é Santa Teresa d'Ávila, que também viveu momentos de crise e solidão, mesmo enquanto fundava conventos e promovia a reforma dentro da igreja. As experiências de ambas as santas mostram que a busca pela santidade é muitas vezes acompanhada de profundos desafios internos. Assim como Madre Teresa, Santa Teresa d'Ávila encontrou força em suas lutas, utilizando-as como combustível para sua missão de vida. Essa resiliência é um tema recorrente entre os santos, oferecendo um modelo a ser seguido. Essas comparações também ajudam a desmistificar a ideia de que a santidade é apenas uma questão de virtudes e boas ações. Ao contrário, é muitas vezes uma luta constante e sincera. A humanidade de Madre Teresa, assim como a de outros santos, se revela em suas fragilidades, mostrando que o caminho espiritual
é repleto de nuances. Essa realidade pode ser libertadora para aqueles que, como ela, se sentem sobrecarregados por suas dúvidas. Além disso, a análise comparativa permite que os fiéis entendam melhor a natureza da santidade. Ao ver que outros grandes santos enfrentaram desafios similares, os indivíduos podem encontrar consolo e motivação em suas próprias experiências de fé. A luta é uma parte integral da santidade, e reconhecer isso pode transformar a maneira como lidamos com nossas questões espirituais. Dessa forma, as comparações entre Madre Teresa e outros santos não apenas enriquecem a compreensão de sua vida, mas também fornecem uma estrutura para que os fiéis possam se relacionar com suas próprias dificuldades. A mensagem é clara: a luta é parte do processo, e aqueles que buscam a Deus não estão sozinhos em suas incertezas. Discussão sobre santidade. A revelação de Madre Teresa levanta questões profundas sobre a natureza da santidade e como ela se relaciona com a dúvida e o sofrimento. Muitas vezes, a santidade é idealizada como algo inatingível, reservado para aqueles que parecem possuir uma fé inabalável e uma vida de virtudes exemplares. No entanto, a experiência de Madre Teresa desafia essa visão, mostrando que a santidade pode coexistir com a insegurança e o desespero. Essa perspectiva é fundamental para redefinir o que significa ser santo em um mundo tão repleto de desafios. Essa discussão sobre santidade também toca em um ponto crucial: a relação entre a fé e a dúvida. A experiência de Madre Teresa sugere que a dúvida não é o oposto da fé, mas parte integrante dela. Essa visão pode ser libertadora, pois permite que os fiéis reconheçam suas próprias lutas sem se sentirem afastados de Deus. A santidade, então, se torna um caminho que inclui questionamentos, reflexões e, muitas vezes, crises de fé. Além disso, a luta humana com a dúvida e o sofrimento pode ser vista como uma oportunidade para um relacionamento mais profundo com o divino. Em vez de afastar-se de Deus em momentos de crise, muitos santos, incluindo Madre Teresa, encontraram uma conexão mais forte através de sua vulnerabilidade. Essa intimidade com o sofrimento humano pode levar a uma compreensão mais rica do amor e da compaixão divina, transformando dor em uma forma de espiritualidade. A revelação de Madre Teresa, portanto, instiga uma reflexão sobre como a sociedade percebe a santidade. Em uma época em que a perfeição é frequentemente exaltada, suas lutas internas nos lembram que a verdadeira santidade pode ser encontrada em um coração que busca, mesmo quando é assediado por dúvidas. Essa abordagem mais inclusiva da santidade pode abrir portas para que mais pessoas se sintam à vontade em sua própria espiritualidade, reconhecendo que todos estamos em um caminho de crescimento e aprendizado. Por fim, a discussão sobre a natureza da santidade, impulsionada pela revelação de Madre Teresa, nos leva a repensar o que significa ser humano. A imperfeição, a luta e a busca constante por Deus são aspectos que enriquecem a experiência espiritual, tornando-a mais acessível e real. Assim, a santidade se revela não como um destino, mas como um processo contínuo de busca e descoberta. E assim, ao analisarmos o legado de Madre Teresa, somos confrontados com uma verdade inquietante. O silêncio que ela manteve por tanto tempo traz à tona questões profundas sobre fé e dúvida. Que será que a levou a guardar esses segredos por tantos anos? A vida dela nos ensina que até os maiores ícones têm suas lutas internas. Você já se perguntou se as pessoas que admiramos também enfrentam batalhas invisíveis? Madre Teresa, em sua simplicidade, nos revela que a vulnerabilidade é parte da jornada humana. Que segredos você guarda em seu coração? Será que, assim como ela, você também se sente pressionado a ser perfeito diante do mundo? É fundamental lembrar que, mesmo em momentos de escuridão, a luz pode brilhar. Esses dilemas nos estimulam a refletir sobre a nossa própria fé e as dúvidas que muitas vezes tentamos esconder. E agora, que tal compartilhar suas reflexões? O que você aprendeu com a história de Madre Teresa? Como isso pode impactar sua vida espiritual? Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo e se inscrever para mais conteúdos que trazem à tona questões que todos nós enfrentamos. A jornada de fé é cheia de nuances, e cada um de nós tem um papel importante nessa história.